família pode ser para a gente o nosso maior amor, o nosso maior orgulho, a nossa maior felicidade. Mas também existem pessoas que têm em sua família os seus maiores desafios. E o tema do vídeo de hoje é exatamente esse: os desafios que a gente tem que enfrentar no dia a dia com os nossos familiares. Por que eles acontecem? Porque é tão difícil da gente resolver esse problema? Porque é que, embora a gente ame tanto essas pessoas, a gente ainda tem que passar por situações muito difíceis com elas. E muitas vezes nós não temos muita opção. Nós temos que continuar convivendo. Às vezes a pessoa pode morar com os pais, morar com aquela pessoa com quem ela tem problema, e ela não tem muito como fugir daquela situação, ou mesmo talvez não more ainda com a pessoa, não more mais, aliás, com a pessoa, não conviva todos os dias, mas mesmo assim tem que ter uma interação, e isso pode ser algo que se torna muito difícil de você lidar e faz com que muitas pessoas sofram demais, entrem em depressão e tenham diversos outros problemas. Então, é esse o tema que a gente vai falar hoje. Meu nome é Vivian, eu sou terapeuta holística, sou terapeuta energética e espiritual. Também já passei por vários problemas como esses que citei aqui para vocês, e muitos deles, a grande maioria, eu já consegui resolver. Então, eu quero falar um pouquinho da experiência que eu tive para solucionar estes desafios, por que eles acontecem, como eu descobri, por que eu descobri uma forma de lidar com isso, de conseguir desviar desses problemas e também sem ter que realmente ficar brigando com a outra pessoa, ficar tentando mudar as outras pessoas, porque essa é uma parte bem complicada. Então, antes da gente continuar com esse assunto, eu quero pedir para você dar uma olhadinha se você está inscrito. Se não tiver, já se inscreve, aciona o sininho também para receber as notificações, e depois eu quero saber da sua história, me conta aqui nos comentários para a gente conversar um pouquinho mais sobre o assunto. E eu vou falar agora de algumas das coisas mais comuns que acontecem nos relacionamentos que são difíceis, principalmente familiares. Pode ser que você esteja passando por um ou por alguns desses problemas, né? E você vai acabar se identificando com alguma parte do que eu vou contar agora. Tem muitas pessoas que têm um probleminha chamado transtorno narcisista. O transtorno narcisista é quando a pessoa ela quer todos os olhares voltados para ela, e muitas vezes é até inconsciente, às vezes é um problema mesmo, não é uma coisa consciente que a pessoa faz porque ela quer, mas ela acaba agindo de uma determinada forma, fazendo com que as outras pessoas fiquem sempre de olho nela. E muitas vezes essa pessoa usa alguns atalhos aí para conseguir isso, né? Ela usa alguns subterfúgios para fazer com que a outra pessoa fique completamente dominada. E assim, pode ser que você pense assim, nossa, quando eu escrever que eu tenho um narcisista na minha família, mas é muito comum o narcisista, a pessoa que é narcisista, ela achar que é o outro que está fazendo aquilo com ela. Ela achar que o narcisista é o outro, e pode ser que seja ela mesma. Então é muito importante a gente fazer também uma análise aí de consciência para a gente entender melhor isso e poder também sanar esse problema. O narcisista, ele quer trazer todas as atenções para si, e muitas vezes ele acaba, consciente ou inconscientemente, inventando coisas. Às vezes a pessoa ela se faz de vítima, ela arruma situações para que a outra se sinta culpado, para que o outro fique ali sempre adulando ela e ajudando. Tem alguns até que chegam num ponto, tem uma outra doença chamada borderline, né, uma outra condição que também a pessoa ela começa a fingir que ela tá sempre doente, que ela tá sempre passando mal, com a intenção de fazer com que as outras pessoas sintam pena, ou com que as outras pessoas deixem de viver a vida delas para ficar ali, né, sempre perto dela,
porque ela não quer ficar sozinha, ou às vezes porque ela tem uma certa inveja daquilo que a outra pessoa está vivendo. Ah, essa pessoa sai, ela é jovem, e eu não sou mais, eu não saio, né? Eu não tenho muitos amigos, tanto quanto essa pessoa tem. Então existem várias variáveis, tá? E tem muita gente que tem pai, que tem mãe, que tem filho, que tem irmão, que tem outros familiares, tios, avós, que tem pessoas na família que são narcisistas ou são borderline e às vezes a pessoa sequer sabe. Só que essas pessoas, em geral, começam com uma coisinha aqui, outra ali, e quando você percebe, você está completamente dominado. E você já não consegue mais viver a sua vida, você não consegue mais fazer as coisas para si mesmo, você começa a, inclusive, tirar coisas de si mesmo e dar para os outros. E é óbvio que isso não está acontecendo por um acaso com você. Hoje eu vou falar um pouco mais dessa parte aí do narcisista, mas existem vários outros tipos que são também, por exemplo, pessoas que dominam a outra financeiramente, tipo, eu te sustento, então eu meio que vou mandar aqui na sua vida. Pode acontecer, por exemplo, com um marido ou com uma esposa. Às vezes a esposa está trabalhando, o marido está desempregado e ela começa ali a querer impor as coisas dela, o que ela quer, o pensamento dela, e meio que usa esse argumento para não deixar a outra pessoa ter voz. Ou mesmo aquela pessoa que tá sempre querendo dinheiro emprestado, depois ela não te paga, ela pede de novo, aí ela sempre inventa um monte de histórias, né? Ou mesmo ela cria situações onde ela fica sempre endividada e ela não consegue te pagar, e aí ela sempre tem uma história triste, tem alguma situação aí que ela pode te contar para convencer você. Mas por que isso tudo acontece, né? Por que que você, né, como eu já atraí, como todo mundo atrai algumas situações e geralmente a gente atrai a situação, acontece com a gente a situação que a gente tem mais dificuldade de lidar. Então vamos supor que você foi aí uma pessoa que foi criada muito rígida e os seus pais eram muito bravos, eles não te davam as coisas que você queria, você sempre ouvia não, 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 e você tem um certo trauma, né, que pode ser de infância, em relação a isso. Aí você tem filhos depois e você já começa a trazer à tona aquele trauma que você tinha. E aí, por causa daquele trauma que você tinha, você não quer falar não para o seu filho, porque você tem medo que ele sinta aquelas coisas ruins que você sentiu. Você não gostou de ter sentido, não gostou de ter vivido daquela forma, isso pode ser consciente ou inconsciente, e você acaba ali fazendo tudo que seu filho quer. E aí você transforma o seu filho em um monstrinho, porque ele não sabe mais ouvir não. E ele acaba sendo uma pessoa que vai te dominar. Você pode estar criando um mini narcisista dentro da sua casa. E aí depois isso vai acontecer aí pela vida adulta e essa pessoa pode acabar se tornando uma pessoa que não sabe se virar, que quer tudo na mão, né, que é mimado, enfim. Então, tudo aquilo que a gente vive, em geral, a gente atrai situações parecidas ou situações que nos remetem àquilo, justamente para a gente lidar com aquilo, para a gente curar. Eu, por exemplo, eu sempre tive muita dificuldade, né, de não ajudar as pessoas, porque isso sempre foi da minha índole. Eu, desde pequena, tanto que quando eu fui, na época aí que eu ia prestar vestibular e tal, o que eu fui prestar foi psicologia, porque eu sempre gostei de ajudar as pessoas. E mesmo quando eu era criança, muitas vezes eu tirava as coisas de mim mesma, eu deixava de ter as coisas, ou sei lá, tô comendo alguma coisa, alguém queria, eu dava e eu ficava sem. Então eu sempre fui muito desse jeito, né, de me doar, de acreditar nas pessoas, né, de querer ver as pessoas felizes, e isso me remeteu a uma coisa assim, né? Era como se eu comprasse as pessoas com isso. Então eu comecei a pensar, por eu ser desse jeito muito desprendida, eu comecei a pensar que as pessoas só gostavam de mim porque eu fazia alguma coisa por elas. E isso foi me acompanhando para a vida adulta. É claro que eu não sabia isso, era totalmente inconsciente. Então, qualquer pessoa que me pedisse um favor, me pedisse dinheiro emprestado e que viesse contasse uma história triste, eu acreditava, mesmo sem checar, sem verificar nada, e eu
ia lá e fazia tudo por aquela pessoa e muitas vezes eu me prejudiquei. Eu me lembro que há muitos anos atrás, quando eu morava em São Paulo, eu montei um apartamento e aí, para não pagar o aluguel sozinha, eu alugava vagas para as pessoas. E aí tiveram várias pessoas que entraram lá e às vezes chegava no dia de pagar o aluguel, não tinha o dinheiro, e aí eu falava, ah, tá bom, você paga depois, e eu ia me endividando, eu emprestava cartão de crédito, eu emprestei cheque, emprestei um monte de coisa, e o que aconteceu? Eu criei uma dívida gigante, que nem eram de coisas para mim, né? Se você criar uma dívida ainda e você comprou coisas para você, é responsabilidade sua, né? Mas eu ficava muito irada de estar com essa dívida imensa, né? Pegava todo o meu salário, ficava tentando pagar uma dívida impagável, porque os juros eram absurdos, né? 20%, 15% de cartão de crédito, não sei o que, e cheque. E eu fiquei num desespero completo, porque eu não soube dizer não. As pessoas vinham e contavam, ai, faz um ano que eu não vejo a minha família, que mora lá no norte, e eu queria muito ir, mas eu não tenho cartão, me empresta, não sei o que, emprestei. E dívida, né? Ah, eu queria comprar uma roupa, mas eu não tenho dinheiro para pagar à vista, e eu não tenho cartão, me empresta o cartão, emprestei. E dívida. Então eu passei por isso por muitas vezes na minha vida, né? E quando eu saí de São Paulo, eu estava com uma dívida gigantesca e a maior parte delas não tinham sido coisas que eu mesma tinha adquirido para mim, eram coisas dos outros. Mas isso me atrapalhava também, porque fazia com que eu pensasse que o mundo que era mal, que as pessoas que eram ruins e que era culpa delas eu estar com a dívida e não culpa minha. Mas quem assinou o cheque, né? Quem emprestou o cartão, quem fez tudo aquilo, quem deixou a pessoa morando num apartamento sem estar pagando o aluguel, foi quem? Eu mesma. Ou seja, todas as coisas que estão acontecendo, e estou falando aqui de uma forma geral, mas também familiares, né? Porque o tema aqui é família. Mas em geral, as coisas que estão acontecendo dentro da sua casa, elas foram acontecendo por permissões que você foi dando. Por causa de quê? Algum trauma. Alguma questão que você tem e que você não soube trabalhar e que faz com que você não consiga lidar com aquela pessoa. Então, por exemplo, você tem a sua mãe que ela te domina completamente. Você marca de sair, ela dá um jeito de ficar doente, né? Ou ela te limita de diversas formas, ela te ofende, ela fala coisas que faz você se sentir mal, que te rebaixa, né? Te deixa triste, deprimida, e no final das contas você carrega tudo aquilo e você fala, nossa, minha mãe não gosta de mim, nossa, minha mãe me trata mal, né? Minha mãe me rebaixa, minha mãe quer, me coloca assim, faz a minha estima ficar lá embaixo. Só que na verdade não é a sua mãe que faz isso. Na verdade, é uma possível energia que você tem que permite isso, né? Que faz com que você atraia essa situação. Porque, por exemplo, se uma pessoa chega para mim e me dá um presente, a pessoa chegou para mim e me deu, sei lá, uma caixa de esterco. Se eu chegar e falar assim, não quero essa caixa de esterco, pode levar de volta, eu não aceito esse presente. Com quem que fica o esterco? Fica com quem tentou oferecer aquele esterco para mim. Só que muitas vezes a gente aceita a caixa de esterco, sabe? Muitas vezes a pessoa dá uma coisa pra gente que a gente não gosta, que a gente não quer, e a gente pega para si. Então, se a pessoa vem e te ofende e você fala, nossa, essa pessoa, minha mãe, meu pai, meu filho, meu marido, sempre tá me ofendendo. Não é a pessoa que está te ofendendo, é você que se ofendeu com o que a pessoa fez ou disse. E aí você vai dizer, mas ela fez e disse, então significa que ela tem uma responsabilidade. A responsabilidade dela, vamos deixar lá de lado, porque a responsabilidade do outro ela não interfere na tua experiência. Ela não interfere no que você veio experienciar aqui. Então lá, se a pessoa te ofendeu, se a pessoa é má, se a pessoa não presta, isso é um karma dela, isso é um problema dela, isso é uma coisa que ela vai ter que pagar ali dentro da experiência de vida dela.
Mas aquilo que ela faz com você, aquilo que você faz com o que ela fez com você, isso é responsabilidade sua. E por que é que, se tua mãe falar, você tá feia hoje, e você se ofendeu com isso, por que você se ofendeu? Ah, porque é minha mãe, eu amo ela, por que ela falou isso pra mim? Não, não é somente por isso. Por que veio isso de uma pessoa tão próxima de você? Talvez seja muito importante para você se sentir bonita. E aí vem de uma pessoa muito próxima e você, como tem a estima baixa, que você precisa que as outras pessoas te elogiem, que as outras pessoas te amem, que as outras pessoas já achem tudo que você faz legal, você fica extremamente ofendido, isso te deprime, isso te faz mal. Só que talvez você more com essa pessoa. Talvez você seja uma pessoa muito próxima da sua família, como pai, mãe, filho, irmão, e você tem que conviver. Mesmo que você fale, eu vou me afastar, mas, sei lá, que seja uma vez por ano no Natal eu vejo essa pessoa. Mas quando você vai lá e encontra essa pessoa, isso te faz muito mal. Então, às vezes você para de gostar do Natal, você para de gostar de ir em determinados lugares, você para de gostar de determinadas coisas e pessoas por causa daquela situação. E é uma situação sua, é um sentimento que você tem e que você precisa trabalhar aí dentro. E não adianta você cortar completamente o contato com aquela pessoa que fala, que faz mal para você de alguma forma, porque você vai acabar encontrando outras pessoas que fazem coisas parecidas, porque você precisa tratar isso. O universo, Deus, o todo, seja como você quiser chamar, ele é inteligente. Então, ele tem a noção, ele sabe, né, essa energia cósmica, ou Deus, seja o que for, ele sabe aquilo que você precisa trabalhar, que você precisa aprender, que você precisa sentir para que você se transforme, para que você seja uma pessoa melhor, para que você cumpra o seu propósito, a sua missão aqui. Então, por exemplo, eu era uma pessoa que gostava de ajudar os outros, só que eu tinha muita vergonha. Então, eu jamais ia ficar na frente de uma câmera, como eu tô aqui agora, se eu não tivesse tido dificuldades com isso, que tivessem me atrapalhado muito, atrapalhado várias coisas na minha vida, né? Como eu já contei em outros vídeos aqui do canal, né? Que eu era tímida para aparecer, só que aí eu tinha que treinar equipes de vendas online e eu tinha que aparecer na câmera. Então, ou eu fazia isso, ou eu passava fome, eu não ia ter como ter o meu ganha-pão. Então, foi isso que me desinibiu. Eu ter que, de certa forma, me forçar, sofrer, né? Me fazia muito mal, eu não podia me ver, inclusive, na câmera, assim, quando eu tava gravando, né, porque eu tinha um pânico mesmo, né, e às vezes quando eu ligava a câmera eu ficava mudo e não conseguia falar, né, e hoje eu falo até demais, tem vídeo aqui que tem pra lá de 1 hora, né, então hoje eu consigo falar isso, só que eu tive que passar aquela dificuldade, às vezes eu ficava chorando para poder ter coragem de ligar a câmera, e eu não ligava, às vezes dava alergia, eu ficava sentindo mal, eu dava um branco, assim, eu esquecia tudo que eu tinha que falar, porque era uma dificuldade que eu tinha. Só que se eu não tivesse passado por essa dificuldade que me fez sofrer, que me deixou mal pra caramba, eu não teria me forçado, né? Eu não teria olhado para isso e falado, isso é importante que eu perca essa timidez, é importante que eu confie mais em mim para ficar na frente de uma câmera. Eu não teria, anos depois, né, que eu só comecei a fazer os vídeos realmente aqui desse canal do Desperte Seu Melhor em 2017, né? Mas esse problema, essa situação aconteceu comigo lá em 2011. Então foram 6 anos antes que eu curei esse trauma de aparecer aqui na câmera. Tanto eu nem tenho muitas fotos, eu morria de vergonha de tirar foto, de aparecer em filmagem. Eu não fazia isso. Então, depois de 6 anos de ter curado isso, porque eu tinha que treinar equipes de vendas online, foi que eu criei esse canal. E hoje essa é a minha profissão.
Eu só entro em contato com o meu público, né? Eu só me divulgo, o meu trabalho de terapeuta. Eu só consigo fazer isso tudo porque eu estou aqui na internet, porque eu gravo o vídeo, porque eu não tenho mais medo da câmera. Porque eu venho aqui e falo aquilo que eu acredito e aquilo que eu sei que vai ajudar as pessoas. Senão, eu não teria feito isso. Então, quando você está passando por essas situações dentro da sua família, é porque é ainda mais importante que você trabalhe essa questão. Porque, como aconteceu, teve a primeira pessoa lá que morou no meu apartamento, que me pediu dinheiro emprestado, que não me pagou. Teve uma pessoa que arrombou a porta para poder ir embora, fugir, né, com as coisas dele para não pagar o aluguel. E sabe o que eu fiz? Nada, eu poderia ter chamado a polícia, dado queixa, ter feito alguma coisa, eu não fiz nada. Eu ainda, além de ficar com prejuízo que a pessoa não me pagou, eu ainda tive que consertar a porta do apartamento. Então veja só como era triste. E essa pessoa fez isso e vieram várias outras. Olha, se eu fosse contar aí, pelo menos umas 5 pessoas que viveram, né, nesse apartamento que eu alugava, né, que eu dividia ali as vagas, né, que eu dividi o apartamento, pelo menos umas 5 pessoas foram embora e me deixaram dívidas e pegaram um cartão emprestado. E por que é que aquela primeira pessoa foi embora e aconteceu de novo? Aí a outra pessoa foi embora, aconteceu de novo, a outra foi embora, aconteceu de novo, a outra foi embora, aconteceu de novo. E quando parou de acontecer ali, começou a acontecer em outros lugares. Acontecia, às vezes, no meu trabalho, de pessoas pedirem. E aí eram valores menores, porque como eu estava com dívida, eu não tinha um montante maior. Mas se eu tivesse, é muito provável que se eu não tivesse com uma restrição no meu nome, por eu estar com aquelas dívidas que foram adquiridas antes, né, por eu não ter sabido falar não para aquelas pessoas, se eu tivesse nome, eu provavelmente teria emprestado de novo. E eu fiz isso com várias pessoas, eu fiz com familiar, eu fiz com amigos, eu fiz com desconhecidos, com pessoas assim que foram lá alugar uma vaga no quarto. Eu acabei de conhecer, a pessoa estava morando ali há 1 ou 2 meses e eu já achava que isso era o suficiente para confiar na pessoa. Então veja só como esse trauma me prejudicou durante muito tempo. E se eu não tivesse aprendido isso, provavelmente eu não teria até hoje prosperidade na minha vida. Provavelmente eu ainda estaria fazendo esses favores, eu estaria dando o que era meu para as outras pessoas e deixando essas pessoas mais felizes, elas conseguindo ter os bens materiais que elas queriam, elas fazendo as viagens que elas queriam, e eu nada, eu ficando com a dívida. Né? E por que eu atraía também pessoas desse tipo? Porque eu precisava lidar com isso. Eu precisava aprender a lidar com isso. E quando você está passando isso dentro da sua casa, é ainda mais importante. Então, se o que seu pai, sua mãe, seu irmão, seu sei lá, seu amigo, ou mesmo as outras pessoas da sua família. Quanto mais próximo, é mais importante você trabalhar isso, porque tá acontecendo com frequência, tá acontecendo com uma pessoa que você ama muito, que é para te dar um choque maior, porque talvez você tenha recebido pequenos choquezinhos aí durante a sua vida, só que não foi o suficiente, então precisou acontecer dentro da sua casa. E se você não trabalhar isso emocionalmente, se você não buscar, às vezes até ajuda terapêutica, porque não é todo mundo que consegue ter, assim, essa clareza e trabalhar isso sozinha. Eu, por exemplo, tive que fazer terapia para conseguir trabalhar isso tudo. Então, eu tenho, né, terapeutas que me ajudam até hoje. De vez em quando eu preciso de alguma coisa, eu vou lá, né, com algum terapeuta me tratar, ou eu mesma, a gente faz aqui, né, a Lara faz para mim, Reset Quântico, as nossas terapias, porque a gente está vivendo aqui num mundo que é um mundo denso, né? Existem pessoas boas, existem pessoas ruins, existem várias situações que a gente vai descobrindo. Às vezes a gente cura uma coisa, a gente está super bem, mas aí vem uma outra coisa para a gente curar, vem uma outra coisa para a gente aprender, né? Essa vida aqui é muito dinâmica, né? Uma hora você está por cima, outra hora você está por baixo, uma hora as coisas estão acontecendo tudo bem, e outra hora elas não estão. Então, você precisa realmente olhar o motivo pelo qual isso está acontecendo com você. Aí chega a parte boa. Quando você entende o motivo daquilo que o seu familiar
está fazendo com você te ofender, ou como no meu caso, não consegui falar não, não consegui resolver realmente aquela situação, né? Quando você chega no ponto de entender o porquê e você trabalha isso, não é que a pessoa vai mudar da noite para o dia, tá? Aquela pessoa lá atrás pode ser, sei lá, seu melhor amigo. Seu melhor amigo te pediu uma grana emprestada, ele não te pagou e agora ele tá precisando de grana de novo. E você tem o trauma, como o meu. Você não consegue falar não. Não é porque agora você entendeu os motivos e tudo mais. Não é porque você entendeu que esse seu amigo não vai vir e vai te pedir dinheiro de novo. Só que agora você entende, você tá, digamos assim, protegido dessa situação, e quando o cara chegar e te pedir dinheiro, você vai falar assim: olha, eu não posso emprestar. Essa pessoa pode até se chocar, ela pode insistir, ela pode achar ruim, ela pode brigar com você, só que você não vai mais se sentir mal por causa disso. E isso foi o que aconteceu comigo. Né? Depois que eu reconstruí a minha vida financeira, ainda aconteceram mais algumas vezes. Eu acabei emprestando dinheiro de novo e me ferrei de novo. Só que aí, quando isso aconteceu naquela última vez, foi realmente a última vez. Sabe por que foi a última vez? Porque eu já tinha entendido. Eu falei, putz, olha, eu fiz de novo. A partir de agora eu não vou fazer mais. E a partir dali, com essa consciência e tendo curado esse problema, as pessoas não precisam que eu dê tudo que eu tenho para elas e eu fique sem nada para que elas gostem de mim. Se elas não quiserem gostar de mim, eu me amo, né? Eu me respeito e eu não mereço ser tratada dessa forma. Eu não mereço ser escorraçada, eu não mereço deixar de viver os meus sonhos com aquilo que eu trabalhei, eu batalhei para ter, porque eu quero agradar essa pessoa, sendo que a pessoa não faz nada para me agradar. Se ela quer me amar, se ela quer ser minha amiga, se ela quer ser realmente uma pessoa que se dá bem comigo, né? Se ela seja pai, mãe, irmão, qualquer pessoa, ela tem que gostar de mim por quem eu sou. Pelas coisas que a gente vive junto e não porque eu dou tudo para ela e eu fico sem nada. E no final das contas, quando a gente também faz tudo para outra pessoa, a gente, na verdade, não está ajudando, a gente está atrapalhando. Porque acontece igual acontece com a criança, né, que eu citei no exemplo anterior. Você protege seu filho, você não fala não para ele, porque você tem trauma de receber não, e depois ele cresce um adulto que não sabe ouvir não, e ele não consegue prosperar na vida, ele é intransigente, as pessoas não gostam dele. E aí? Se você fica alimentando por muito tempo uma situação, né, às vezes ajudando uma pessoa que você vê que não se ajuda, que você vê que não tá indo para frente, o que vai acontecer com essa pessoa também? Essa pessoa vai ficar também estagnada, e às vezes você gosta tanto dessa pessoa, você quer tanto que ela prospere, que ela seja feliz, que ela consiga as coisas por si só, e você tá se prejudicando porque você tá fazendo tudo para outra pessoa, né, e ficando aí com uma dívida, tô citando meu exemplo de novo, né, e você também tá impedindo que aquela pessoa aprenda, que aquela pessoa saiba conquistar as coisas por si mesma, que ela saiba batalhar por si mesma, que ela saiba ser criativa para sair das situações negativas que ela se colocou. Então, é muito importante para que você resolva questões familiares, que você resolva primeiro o que está dentro de você. Você não vai conseguir mudar a outra pessoa falando para ela que ela tem que mudar. Você vai conseguir mudar as outras pessoas mudando a atitude que você tem em relação a essa pessoa. E é óbvio, como eu disse, não é fácil trabalhar com isso sozinha. Eu precisei de terapia, né? E hoje, de vez em quando, eu ainda peço ajuda para alguém em relação a esse tipo de coisa. Eu preciso, às vezes, dessa ajuda, porque quando a gente está dentro da situação, a gente está com todo o nosso emocional abalado, muitas vezes a gente não consegue enxergar, né? Tanto que eu demorei vários anos para enxergar. Eu fui morar em São Paulo em 2005, isso começou a acontecer por volta de 2007. Aí você imagina, né? E eu só fui entender isso, o quê? Em 2018, 2019, para aí começar a trabalhar tudo isso, né? E isso me afetava até muito pouco tempo. Então eu fui arrastando isso porque eu não sabia, eu não conseguia perceber. Então se você
está passando por esse tipo de coisa, busca ajuda psicológica. E é sempre importante, eu sempre falo aqui e vou falar de novo, é sempre importante que você trabalhe a parte espiritual e energética antes de você trabalhar essa parte emocional, tá? Então a gente tem um trabalho aqui chamado Reset Quântico, que trabalha essa parte energética e espiritual, que vai remover as influências, que você pode estar cheio de obsessores por causa das situações que você já viveu, você pode ter questões de vida passada, chip, implante, você pode ter maldição, pacto, magia, pode ter muita coisa no seu campo que vai te impedir até de você conseguir controlar o teu emocional. Então, quando você remove isso, você tira todas essas influências energéticas e espirituais e você vai trabalhar o teu emocional depois, você está trabalhando só você. Você está trabalhando só o seu emocional. Você não está trabalhando todas as entidades que estão aí, né, te influenciando, te atormentando, todas as questões que podem nem ser suas e você pode achar que são, porque elas já estão, essas entidades estão te absorvendo, né? Elas estão te parasitando há tanto tempo que você nem sabe mais o que é uma entidade, o que é você, né? Então tá tudo muito misturado. Então quando você limpa isso tudo, você consegue trabalhar essa parte emocional, né, e psicológica muito mais facilmente, né? E depois a gente tem, né, a sessão de acompanhamento junto com o Reset Quântico para quem precisa, e também temos a reparação essencial, que são as terapias que trabalham essa parte emocional, tá? E sempre fazendo a limpeza. No nosso caso aqui a gente faz só a limpeza primeiro e depois faz a sessão terapêutica, né? Porque senão você não vai conseguir se livrar desses problemas emocionais. É por isso que muita gente que tem depressão, que tem problemas aí recorrentes, fala, eu não consigo me livrar disso, eu já tentei, né, eu já fiz esforço, eu já fiz de tudo, eu não consigo. É por causa da influência energética espiritual. Quando você limpa isso, aí abre o caminho e você realmente consegue fazer uma terapia emocional, né, e psicológica que vai realmente resolver todos os problemas. Pra vocês terem uma noção, fazendo nesse sistema, a gente consegue resolver praticamente a vida toda da pessoa em aí 2, 3, 4 sessões no máximo. E tem pessoas que fazendo um tratamento tradicional, né, somente com psicólogo, por exemplo, sem limpar a parte energética e espiritual, às vezes ficam décadas fazendo terapia e não conseguem sair do lugar. Melhora um pouquinho, mas não consegue se livrar de vez das situações, tá? E no caso das terapias que a gente faz, não é assim, é muito rápido e realmente tem pessoas que fazem uma e já dá fim a esse problema que está se arrastando há muitos anos, tá certo? Então, se você tem problemas aí com a sua família, problemas familiares, às vezes com o marido, com o filho, ou mesmo com outras pessoas, dificuldade de relacionamento no trabalho, a gente pode te ajudar, tá bom? Aqui embaixo sempre ficam os nossos contatos. Fale com a gente lá no WhatsApp e você vai contar pra gente através de uma ficha, né, o que tá acontecendo com você e nós vamos indicar um melhor trabalho para resolver de vez essa questão, tá certo? Espero que vocês tenham gostado e não esqueçam de deixar o like se vocês gostaram e contem também a história de vocês aqui que eu vou adorar conhecer melhor vocês, tá certo? Então nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!